Se você fosse convidado a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação do seu estudo da Bíblia, de 1 a 10, que nota você daria a si mesmo? Bem, é fato que todos nós temos sempre o que melhorar, né? O que aprimorar em nosso estudo da Bíblia, né? Mas algumas coisas podem ser de ajuda. Para termos um estudo significativo da Bíblia, na verdade, o primeiro passo é buscar a compreensão, a função dele em nossa relação com o nosso Deus. Por que estudar a Bíblia? Eu já sou um cristão batizado, né? Já estou na fé, tenho a programação semanal das reuniões, trago as reuniões preparadas, né? Bem, irmãos, uma coisa está intimamente associada com a outra. Se nós nos dedicamos a Jeová porque o amamos, então, se o amamos, temos também que amar a sua palavra, a Bíblia. Mas isso deve ser mais do que mera lógica. Falando assim parece simples, é lógico isso, né? Mas é mais do que mera lógica. Deve vir da sede de nossas motivações, nosso coração. O exemplo de Esdras nos ajuda bastante. Abra aí sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 7. Veja aí o que nós encontramos no versículo 10, sobre o seu esforço, né, nesse sentido. Esdras 7:10 nos diz: Esdras havia preparado seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar seus decretos e decisões judiciais em Israel. Bem, aprendemos de Esdras, irmãos, como deve acontecer, então, o nosso estudo para que ele cumpra o real objetivo, que é nos aproximar mais de nosso Criador. Assim como Esdras, devemos preparar o nosso coração para que o estudo tenha significado, tenha sentido para nós. Pense no seguinte, para ajudar aqui na definição do termo preparar, né? É hora de almoço, você está atrasado. Então você faz apenas um lanche, né? O suficiente para matar a fome e já sai correndo, né? Concorda que é bem diferente de você preparar aquela mesa com toalha, pratos, talheres, sentar e apreciar a refeição preparada? Não tem quase nada a ver uma coisa com a outra, né? Um lanche rápido de você, né, comparar com o almoço, onde você se senta e aprecia o almoço preparado. Da mesma forma, irmãos, uma leitura corrida de um trecho da Bíblia, ela é diferente de uma leitura acompanhada de pesquisa na biblioteca, né? No nosso guia de pesquisas está espetacular, né? Você já baixou a última atualização? E outras fontes que nós temos, né? Nós temos a biblioteca online e assim por diante. Mas pesquisar o quê? Às vezes você pode dizer, né? Bem, devemos ponderar profundas ideias espirituais, meditar no que nós lemos. É fato que alguns têm dificuldade em meditar. Você já ouviu de alguém, eu tenho muita dificuldade em meditar. Eu leio, mas tenho dificuldade em meditar, né? Sabe uma dica boa? É prestar atenção nos verbos. À medida que você estiver lendo, repare nos verbos. Os verbos podem nos ajudar na meditação. Quer ver? Dá uma olhadinha aí onde nós acabamos de ler, o versículo 10. Aí você vai encontrar termos bem interessantes, como, por exemplo, diz que ele preparou seu coração para consultar. Daí, então, você pode se aprofundar nesse verbo, né? O que ele fez, como sendo, o que era o objeto de consulta, né? O que ele fez para estar consultando a lei de Jeová? Detalhe, ele tinha um objetivo tríplice, como você pôde notar nesse trecho, né? Notou? Aí diz que ao preparar seu coração, aí diz estudar,
aplicar e ensinar o que aprendeu. E isso é bastante lógico, né, irmãos? Afinal, como é que você vai ensinar, como é que nós vamos ensinar se nós não estamos aplicando? Como é que nós vamos aplicar se não está em nosso coração? Não é mesmo? Como é que vai estar em nosso coração se o que estudamos não for um objeto de meditação? Então, notou como uma coisa está bem atrelada à outra? Aprendemos do exemplo dele, irmãos, que Jeová ele abençoou os esforços, né? Como nós vimos nessa leitura. Ele deu o seu Espírito Santo, né? A sabedoria divina obtida pelo seu empenho se tornou bastante visível em seu modo de agir. Veja como ficou clara a sabedoria divina, irmãos, na vida dele. Aí no versículo 25, continuando a nossa leitura, aí o versículo 25 diz, aí o rei falando para ele, né? E você, Esdras, segundo a sabedoria que seu Deus lhe deu, designe magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região ao oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem. Estava claro que ele era uma pessoa instruída, né? O rei notou isso nele e falou, agora você vai desdobrar isso, né? Vai fazer isso com que isso se replique, treinando outras pessoas também. Então, notou como estava claro a sabedoria divina na vida deste homem? Bem, então como é que isso beneficiou a adoração pura, irmãos? Nós vimos aqui que o monarca imperial, ele lhe investiu de poder. E revestido desse poder, ele pôde agir para restaurar a adoração pura. Isso veio resultar em grande honra ao nome de Jeová, né? Paralelo a isso, as suas pesquisas aguçadas lhe permitiram compilar sua narrativa com base nos melhores documentos disponíveis para a época. Ele não tinha uma biblioteca como nós temos hoje, né? Mas ele conseguiu fazer isso e nós nos beneficiamos do livro de Esdras até hoje. A lição, irmãos, fica claro que devemos ser incansáveis em nosso estudo da Bíblia. Isso nos levará à madureza cristã, o que, por sua vez, nos manterá sólidos na fé, independente das circunstâncias em nossa vida. E sabemos que dias ainda muito mais difíceis estão pela frente. E detalhe, irmãos, a madureza, vale lembrar, ela não está atrelada a privilégios. Um privilégio, por exemplo, depende de outras pessoas, depende de outras circunstâncias, de algumas circunstâncias, enquanto que a madureza só depende de nós. Né? Parou para pensar nisso já alguma vez? Se, por um lado, apenas os varões na congregação podem exercer certas funções, certos cargos, devido à estrutura da congregação dada por Cristo, a madureza está ao alcance também das nossas valiosas irmãs. Bem, e se nós olharmos aí o capítulo 8, versículos 21 até o 23, dando uma olhadinha rápida aí, nós vemos a humildade deste homem em se submeter à lei de Jeová, né? Aí diz, então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante de nosso Deus e pedirmos a Ele a orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens, né? Aí lá no 23 diz, por isso jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, e Ele ouviu nossas súplicas, né? Bem, então, Esdras, nós aprendemos aqui, ele não foi autoconfiante, né? Ele se humilhou perante Jeová e pediu a ele para que todos os que estivessem com ele fizessem a mesma coisa, inclusive, como nós vimos aqui, com o jejum, pedindo a proteção para aquele projeto, né? Muito bem. Então, investido desse poder, ele pôde fazer aquela viagem com milhares de pessoas ao seu lado, uma viagem de 1.600 quilômetros aproximadamente, né, com os bens necessários para a construção, e pôde então dar entrada, o início àquela construção. A gravura em nossa brochura, em nossa apostila, se os irmãos derem uma olhadinha,
ela nos lembra que as nossas boas ações, assim como no caso de Esdras, de uma forma ou de outra, sempre são notadas. Sobretudo, dão honra a Jeová.